Estamos de volta com o Religar e Conhecimento de Religião. Hoje nós estamos falando sobre o sem religião e estamos conversando com o José Álvaro Campos Vieira, que acabou de concluir a sua pesquisa de doutorado sobre esse tema, especialmente sobre o tema da espiritualidade não religiosa. Álvaro, como é que a gente faz a passagem, então? Como é que você chegou a essa problematização sobre a possibilidade de uma espiritualidade não religiosa a partir do seu estudo sobre o sem religião? Pois é, eu desconhecia esse fenômeno do sem religião, né? Antes do mestrado, desconhecia. No mestrado eu vinha a conhecer que estava acontecendo no Brasil esse fenômeno, né? E que ele vinha crescendo de ciência após ciência. E eu me perguntava, será? O que é que está acontecendo, não é? Por que é que tantas pessoas estão abandonando suas tradições religiosas de origem, não é? E não participam de mais nada, de mais nenhuma igreja, de mais nenhum espaço religioso, seja de candomblé, seja centro espírita, não participam de mais nada, de nenhum espaço religioso. O que é que está acontecendo? Depois também conheci um outro autor, Maria Corby, que ele já vem refletindo sobre a questão da espiritualidade não religiosa. Eu li o primeiro livro desse autor, que é Para uma Espiritualidade Leiga. Que saiu aqui no Brasil, pela editora Paulus. Isso. E eu pensei, será que o que esse autor está falando tem a ver com esse fenômeno? Pronto, eu percebi que sim, tem a ver. Por quê? Porque as pessoas, ao se desobrigarem da instituição e da doutrina, dos princípios doutrinários, da ortodoxia, das crenças, as pessoas se sentem livres de cultivar a sua experiência, a sua espiritualidade, não é? Então, é possível a gente pensar, a partir dessas pessoas, na formação de uma espiritualidade não religiosa, que é uma espiritualidade fora das fronteiras da instituição religiosa e também fora das fronteiras da doutrina. Mesmo que a pessoa guarde alguma crença religiosa ortodoxa, mesmo que a pessoa guarde alguma crença, mas essa crença, ela vai ressignificando, ela vai repensando, vai transformando segundo a sua perspectiva. Então, essa crença vai deixando de ser tão ortodoxa, essa crença vai tomando os moldes que a pessoa imprime na crença, né? Isso tem a ver com o fenômeno crescente do individualismo, aqui sem julgar o termo, né, o fenômeno do individualismo, né? Mas antes também disso eu colocaria uma outra questão. O termo espiritualidade por si só, ele já não daria conta de falar, né, de uma experiência que não está cerceada ali nos limites de uma instituição? Estou plenamente de acordo, Flávio. Assim, do meu ponto de vista, e de alguns autores, espiritualidade independe de religião, não é? Independe. Então, nós podemos pensar muito bem a espiritualidade fora do âmbito religioso, né? Só que tem uma dificuldade entre nós, né? Nós do Brasil e nós do Ocidente, né? É que nós, como é que eu ia dizer, desde o ventre da nossa mãe, nós somos cristãos. Nossa formação é cristã, não é? Então, é muito difícil para nós desassociarmos espiritualidade de religião, porque nós já nascemos com essa fusão de religião e espiritualidade. Desde o ventre da nossa mãe, que espiritualidade é religião, está entendendo? Mas realmente é oportuno e é sensato nós começarmos a pensar nessa possibilidade de espiritualidade fora do âmbito da religião. Toda a religião tem a sua espiritualidade, claro, mas a espiritualidade ultrapassa qualquer fronteira institucional, qualquer fronteira de crenças religiosas, não é? O que a gente está chamando de espiritualidade mesmo aqui, Álvaro? A que se refere isso que nós chamamos de espiritualidade? Sim. Você, inclusive, trabalha isso, né? Eu pensei muito. À medida que eu estava escrevendo a tese, eu pensei muito sobre isso, né? Eu pensei assim, como é que eu posso definir espiritualidade se eu estou dialogando com pessoas com fé,
mas sem instituição. Estou dialogando com ateus e com agnósticos. Portanto, tenho que pensar num conceito de espiritualidade que dê para dialogar com essas três pessoas diferentes. Então, desse ponto de vista, como é que eu vejo espiritualidade? Espiritualidade, para mim, em poucas palavras, porque é difícil definir espiritualidade, né? É difícil, mas em poucas palavras, espiritualidade, no meu ponto de vista, é um projeto axiológico que a pessoa cultiva na sua vida, cultiva e amadurece na sua vida para o seu bem e para o bem daquelas pessoas da sua convivência. Não só para o bem do outro, mas também para o bem da natureza, para o bem do habitat da pessoa onde ela está crescendo e se formando. Em poucas palavras, o que é espiritualidade? É um projeto de sentido que a pessoa cultiva e amadurece para a sua realização pessoal, também para a realização de todos, do outro. O outro é as pessoas, a natureza, tudo que cerca a pessoa, não é? Vendo desde... Bom, eu vou falar sobre o seu livro, né, sobre o Sem Religião, e depois os telespectadores poderão procurar no site da editora PUC Minas, né? Mas a sua tese, que está disponível no site da biblioteca, né, no banco de teses e dissertações da biblioteca da PUC Minas. Nesse seu trabalho, você fala de alguma dificuldade com as pessoas que você entrevistou. Quando você mencionava alguma coisa sobre o sem religião, elas reagiam, né? Mas sem religião, não, eu tenho religião, eu tenho fé em Deus, né? Onde é que essa dimensão da fé ou da crença, não é, significou entre os seus pesquisados essa adesão a essa dimensão, né, de uma vida espiritual, né, ou cultivo de alguma espiritualidade, né? Qual que é a importância dessa experiência de espiritualidade para a vida das pessoas, né? A experiência da fé, propriamente? Olha, vamos primeiro à questão do conceito, não é? Sem religião. Eu percebi na pesquisa que o conceito que o BGE está usando, sem religião, é um conceito, assim, vamos dizer, meio agressivo para algumas pessoas apresentadas pelo IBGE como sem religião. Por quê? Porque para algumas pessoas que eu pesquisei, que não são poucas, a questão de se eu tenho fé, eu tenho condições de me conectar com Deus. Isso para mim é religião. Então, se eu tenho fé, eu tenho religião. Só que o IBGE coloca essas pessoas como sem religião. Então, o conceito mais adequado para muitas pessoas sem religião que o IBGE fala, talvez seria pessoas sem instituição ou então não afiliados, que é o termo que nós estamos agora usando mais, não é? E para mim é um termo muito mais adequado, não é? Certo? Agora, isso era só sobre o conceito. A outra pergunta era sobre o que, Flávio, me lembro? A gente estava falando sobre essa experiência, como é que essa experiência de fé e de crença, não é, sugere o cultivo, né, da espiritualidade para essas pessoas. Porque, pelo que eu entendi, o próprio termo espiritualidade não é muito do consumo regular das pessoas que você entrevistou. Isso, não, eu vi, por exemplo, eu constatei que o termo espiritualidade não é um termo familiar às pessoas que eu pesquisei, não é? Não é familiar, mas a gente escutando a forma delas pensar e a forma delas viver, a gente vê que existe uma espiritualidade, está entendendo? Agora, a espiritualidade das pessoas, a gente pode falar de espiritualidade a partir dessas pessoas, por exemplo, quem acredita, quem tem fé e acredita em algo transcendente ou em Deus, ou então, olhando para os ateus e agnósticos, que não acreditam em nada sobrenatural e nada transcendente, né? Mas, por exemplo, uma coisa interessante é que eles acreditam que existe alguma coisa, assim, um mistério que permeia tudo o que existe, né? Então, tanto uns como outros, ou seja, tantas pessoas de fé que acreditam em algo transcendente, tantos ateus e agnósticos que acreditam que existe um mistério que permeia tudo e todos, né? As pessoas, essas três pessoas, de fé, ateus e agnósticos,
elas procurando viver essa experiência de fé ou essa experiência de mistério, elas cultivam uma espiritualidade. Então, tem sentido a gente pensar numa espiritualidade a partir dessas pessoas. Né? Sim. Dos autores contemporâneos, né, que você estudou, apenas os nomes, porque a gente está terminando o nosso tempo, né, Já. que leituras você, sim, que leituras você recomendaria para os nossos telespectadores que querem saber um pouco mais sobre esse tema? Pois é, a gente sabe que tem muita gente falando de espiritualidade religiosa, não é? Tem muita gente falando de espiritualidade cristã, tal, tal, tal. Bom, de espiritualidade não religiosa, eu até agora só encontrei 3 autores que já vêm se dedicando há algum tempo sobre essa temática. E quais seriam? São dois franceses, que é o André Comte-Sponville e o Luc Ferry, e um catalão, lá do território da Espanha, não é? Catalão, da Catalunha, que é o Marià Corbí. Esses 3 autores já vêm há algum tempo pensando sobre espiritualidade não religiosa. Eu, desses 3, destaco o Marià Corbí, que o foco de Marià Corbí é esse, é a espiritualidade não religiosa, a espiritualidade leiga, né? Enquanto que o Luc Ferry e o André Comte-Sponville, eles falam dessa espiritualidade, mas em algumas obras, alguns artigos. O Marià Corbí não. Em todas as suas obras, ele fala dessa espiritualidade não religiosa, que no parecer de Marià Corbí ele já nem usa esse termo. Ele usa o termo de qualidade humana profunda, para evitar essa associação ao âmbito religioso. Não é? Sim. Bom, se o telespectador quiser, pode rever a entrevista que nós fizemos já com Marià Corbí, que está no nosso acervo no YouTube. Álvaro, muito obrigado por você ter participado conosco aqui do Religare. Nós somos um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos, você pode acessar a nossa página, que está em pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religare Conhecimento e Religião.